Sejam bem-vindos ao Unitel Talks, uma série de conversas informais sobre os mais relevantes temas da atualidade. Nesta primeira edição temos o prazer de contar com o engenheiro Miguel Geraldes, o nosso CEO da Unitel, e o Mário Cruz. Eles irão abordar o futuro das telecomunicações em Angola, assim como o papel da Unitel no mesmo. Então, é com muito prazer que estou aqui nesta audiência, que é uma audiência que não é virtual, ou que não é física, é virtual. O desafio que me fizeram foi falar sobre tecnologia. Eu primeiro gostava de dar um conceito que tecnologia é um meio de atingir um fim. Em termos de negócio, é isto que tem que se pensar. Ninguém vende tecnologia. Toda a gente vende qualquer coisa que é um serviço em que a tecnologia permite que isso seja feito. Portanto, se quisermos dar exemplos, não vou deixar de começar por este exemplo, que para mim é fantástico, porque sou, pela minha idade, já tenho muita experiência de utilizar a internet. E no ano 2000 apareceu uma coisa extraordinária na internet, que era uma coisa que chamava-se a Google, que não sabíamos muito bem o que era, mas foi uma adoção de quem utilizava a internet de imediato, porque nos permitia uma coisa tão simples como fazer o search, ou seja, eu punha o nome da empresa onde eu queria encontrar, escrevia lá e de repente a empresa aparecia à minha frente. Para vocês que são todos provavelmente mais jovens do que eu, que quando entraram na internet a Google já lá estava e o search já lá estava, não entendem qual é que foi de facto o benefício que a Google conseguiu mudar a vida das pessoas que estavam ligadas à internet. Então, só para o vosso conceito, nós tínhamos que memorizar qual era o nome do site da empresa onde eu queria ver. Portanto, se eu queria ver o nome da BMW, eu tinha que saber que era http://www, o que seja. Todo aquele nome eu tinha que ver, porque senão eu não conseguia ir lá diretamente. Pronto, haviam algumas coisas no meio que nos ajudavam, mas, portanto, isso é este conceito, quer dizer, a Google, qual é que foi o meio para eles melhorarem a nossa vida, para que nós na internet procurássemos as coisas de uma forma mais simples. Por isso é que este conceito de a tecnologia é um meio para atingir um fim, e esse fim é para melhorar a nossa vida. E eu queria-nos trazer aqui a Unitel, que somos uma empresa que também tem esta vanguardismo de tentarmos encontrar um meio para um fim, e gostava de mostrar aqui o exemplo de quando foram introduzidas nas redes móveis o 3G, o objetivo, tal como a Google, era ajudar as pessoas a encontrar um site, quando todos os associados, chamados do GSM, portanto, os Serviços Móveis Mundiais, entraram no 3G, a ideia era trazer a internet para o nosso palmo, para trazer para aqui, e com um dedo nós conseguíamos basicamente clicar em qualquer sítio do mundo da internet. Isso é um conceito que hoje também nós achamos que isso não é nada de especial. Em 2000 também, que foi quando as redes 3G também começaram, estamos a falar de uma coisa muito para a frente. Os próprios telefones, os smartphones não estavam preparados para todo o que nós hoje em dia temos, o software que hoje em dia temos, os ecrãs não eram o que eram, as câmaras não são o que eram, e a internet também não tinha nada do que tem a ver hoje. Portanto, isso é que eu começava aqui para vos dizer, que de facto existem várias revoluções ligadas com as telecomunicações, mas o 3G para mim, e eu desde o princípio já estava na indústria há alguns anos, tinha estado muito ligado com o 2G, então quando introduzimos o 3G, de facto, estávamos ali a pensar que isto é uma coisa diferente, isto vai mesmo mudar. Passado quase 20 anos, em que se pensar aqui um bocadinho o que eu pensava em 20 anos, obviamente eu hoje tenho uma visão exatamente muito diferente do que é que o 3G hoje em dia traz digamos, à palma das pessoas. Portanto, isso vocês conseguem perceber que a Unitel está constantemente a tentar aumentar a cobertura, pelo menos 3G, e acredito também 4G, também estamos a fazer muito esforço nessa área, e o 5G também vai ser uma realidade muito em breve para nós. Essencialmente é este conceito que os conteúdos e a internet e tudo aquilo que a gente precisa responda com muita rapidez e que as redes estejam sempre prontas para responder àquilo que nós necessitamos, e lá está tudo na mão e a gente clica, e o smartphone hoje em dia
é um supercomputador do que era no ano 2000. Portanto, este é o conceito da tecnologia que tem um meio para atingir um fim, a rede do 3G, e o 4G é uma evolução daquilo que nós fizemos no 4G, mas o 4G trouxe, é uma evolução do 3G, mas hoje o que nós podemos perceber, o que o 4G também trouxe para o mundo, trouxe uma série de aplicações que hoje em dia nos trazem à nossa mão e que, mais uma vez, sempre clicando no dedo, nós conseguimos fazer uma série de coisas fantásticas. Também não posso deixar aqui sempre de usar estes exemplos, o caso da Uber. A Uber, de repente, não inventou o táxi, mas fez uma maneira diferente como nós interagimos com o táxi. Portanto, com o nosso dedo, nós chamamos o táxi e do táxi nós sabemos onde é que o táxi está, sabemos quem é que vem no táxi, o táxi sabe onde é que eu estou para me apanhar e, com tudo isso, mudou a vida de toda a gente. Mas agora também para lhes dar aqui um bocadinho a diferença entre o 3G e o 4G. E eu, como tenho bastante experiência, trabalhei aqui em toda a região. Uma vez estava em Accra, no Ghana, e eu apanhava Uber, havia Ubers, pronto, não é os Ubers que existem na Europa, que são carros mais avançados, mas era um pequeno carro, e eu, quando entrei dentro do Uber, portanto, o condutor perguntou-me para onde é que eu ia, e eu, fiquei assim um bocado surpreendido, porque, como eu estava a dizer, o Uber, eu primeiro digo à aplicação do Uber para onde é que eu quero ir, e, portanto, estou à espera que um taxista, quando para à minha frente, ele já sabe para onde é que eu vou, eu sento-me lá dentro e é assim que segue todo. Mas no Ghana não era bem assim e eu fiquei muito surpreendido. O que é que se passa? Há aqui qualquer coisa tecnológica que não está a funcionar bem. Então, obviamente, que passado, ele lá me perguntou para onde é que eu queria ir e queria ir para o escritório onde eu ia, e eu usei o meu smartphone ligado em 4G, que estava ligado num dos operadores do Ghana. E eu disse-lhe, eu aqui sei para onde é que eu vou, eu até digo que vira para a esquerda e para a direita, e de repente ele disse, já está aqui na minha aplicação, já sei para onde é que você quer ir. E eu fiquei exatamente o que é que se passa aqui na tecnologia, porque é que eu estou no Uber, ele não sabe para onde é que eu vou, agora já sei para onde é que eu vou, e então eu perguntei-lhe o que é que ele estava a utilizar, ele disse qual era o operador que estava a utilizar, e eu perguntei-lhe, tem 4G? Ele disse, não, tem 3G, e eu entendi a latência, porque também para vocês perceberem, o Uber foi desenhado de uma forma em que o taxista é chamado por alguém, mas o taxista não sabe para onde é que a pessoa vai. A aplicação sabe, mas o taxista não sabe, porque é para o taxista não tomar uma decisão se vai apanhar aquela pessoa ou não vai apanhar aquela pessoa. Portanto, o taxista apanha-nos e quando apanha-nos clica e a aplicação diz-lhe para onde é que eu vou. Só que a chamada latência, e em 3G, de facto, o sistema estava a tentar reagir, mas demora tempo a chegar. E daí eu tive esta má experiência e, portanto, é para vocês perceberem o que é que, quando eu referi que o 4G era uma evolução do 3G. E eu penso que o 5G irá ser outra evolução do 4G e é por aí que nós vamos. Mas, de facto, a disrupção, se lhe vamos chamar assim, de facto, foi o conceito que foi trazido no 3G, que era ter uma internet no palma da mão e o smartphone ser desenhado para que já tenha sido para fornecer esse tipo de serviços a todos os utilizadores. Portanto, este era um primeiro conceito de porque é que a Unitel, obviamente, está sempre a tentar aumentar a sua expansão. E só para concluir o ponto do 3G, qualquer pessoa que esteja numa zona rural hoje, nós podemos achar que a pessoa, se calhar, não tem necessidade de usar internet na mão, não precisa ter um smartphone. Nós pensamos exatamente o contrário. Todos precisam. Se não tivéssemos pensado assim há 20 anos, ainda não chegámos aos 20 anos, mas estamos quase lá, não tínhamos nunca montado um site numa zona rural para que as pessoas também fizessem uma chamada telefónica. As pessoas nas zonas rurais têm as mesmas ou mais necessidades do que as pessoas nas zonas urbanas e por isso é um desafio que temos, mas de facto nós estamos a trabalhar e sempre arduamente a aumentar a cobertura do 3G e do 4G e a ver forma de que o acesso ao preço dos serviços e o acesso ao preço do telefone seja o mais possível perto do que as pessoas de facto conseguem. Esse era o ponto, de facto, a expansão da rede e da conectividade e talvez aqui um ponto novo
que eu gostava de vos introduzir onde a Unitel tem estado a trabalhar arduamente sobre a introdução do Mobile Money como um complemento do nosso serviço móvel. O Mobile Money é basicamente fazer desaparecer o dinheiro físico e usar o smartphone para também transformá-lo em dinheiro, quer dizer, pagamentos e envio para pessoas ou receber dinheiro de outras pessoas. O conceito é tão simples quanto seria tão fácil enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo como hoje em dia é fácil mandar uma fotografia via WhatsApp. Hoje em dia é um conceito puramente simples. Eu tiro uma foto, tiro um vídeo, no WhatsApp, se eu tiver o contacto da outra pessoa do outro lado, a fotografia chega lá ao outro lado. O conceito de Mobile Money foi introduzido em 2007 na região, mas também, de certa maneira, tem este conceito de como é que eu mando dinheiro para outra pessoa de uma forma instantânea e, basicamente, dando 2 ou 3 cliques no telefone. E, de facto, isso é o princípio do Mobile Money e a Unitel, Angola está atrasada nessa fase, por questões irrelevantes para o caso, desenvolvimento do enquadramento jurídico e por aí fora, mas vamos chegar tarde, mas vamos chegar bem. Vamos entrar já com muita visão digital, como é que o smartphone pode fazer basicamente a nossa carteira e como é que eu posso fazer pagamentos e mandar pessoas, até para um simples telefone, um chamado feature phone, um telefone que até nem é um smartphone, mas mesmo assim consegue receber dinheiro, provavelmente consegue ter sítio em todo o lado onde possa converter esse dinheiro em dinheiro físico e provavelmente no futuro já não há necessidade de fazer o tal levantamento de transformar o que eu tenho de dinheiro virtual no meu telefone para ter físico, basicamente trocar com um agente no meio. Se calhar todos os pagamentos já são feitos por intermédio do telefone e isto não é um conceito que eu estou a inventar. Se forem à China, ninguém transporta dinheiro. Se alguém quiser pagar um táxi com dinheiro, o táxi nem sequer os deixa entrar. Ou tem uma aplicação do WeChat para pagar, ou por isso simplesmente está fora. Pronto, então é só para concluir esta minha primeira parte. Gostava de trazer todos estes 2 princípios do 3G que está na nossa mão, no palma da nossa mão, o Mobile Money, portanto, todo este conceito de a transformação digital, como é que tudo será feito no digital. Penso que todos vocês que estão a observar-me, quase todos certamente usam o Facebook. O Facebook tem uma interação digital. Vocês interagem com o Facebook. O Facebook não tem uma visão, não tem uma loja, não tem um call center para onde se ligue. É totalmente digital. Portanto, essa transformação digital verá sempre ocorrido em todos os negócios. E existe aqui um conceito, se existe dificuldade de entender como é que se usa a parte digital. E eu o que vos queria dizer é que todos nós, no que nos aconteceu agora no princípio deste ano, este desafio que nos apareceu no mundo do vírus do Covid-19, de repente nós transformámos-nos de uma maneira muito rápida e do que nós normalmente usávamos o nosso computador dentro do nosso escritório, de repente nós estávamos em nossa casa e conseguíamos estar a fazer quase as mesmas coisas que fazíamos no escritório, usando as aplicações que hoje em dia existem disponíveis para nós, para fazermos videoconferência. Portanto, isto é para dizer que a parte digital, a interpretação digital, se a pessoa tem capacidade ou não tem capacidade, o digital está feito de tal maneira que não é preciso que a pessoa, entre aspas, tenha ido à faculdade para depois entender e estar a treinar para conseguir usar uma aplicação. As aplicações a usabilidade das aplicações são feitas de tal forma que o entendimento de como se usa o serviço nelas é tão simples que qualquer pessoa, especialmente, e podem ir para os mais jovens, mesmo que estão em zonas rurais. Já houve experiências no mundo em que entraram em zonas onde não sequer havia internet e o que fizeram foi pôr internet lá e fornecer um tablet e distribuir por todos os jovens naquela aldeia, e foi provado que ao fim de um mês um dos jovens conseguiu cracar o Android.
E por isso é só para vos provar que não existe, não é preciso estudar para entrar na digitalização, nas aplicações. Portanto, a transformação digital é uma coisa que, mais uma vez, irá melhorar as nossas vidas, irá dar-nos muito mais capacidade de produção e, basicamente, era isto que eu queria-vos aqui, por introdução, de falar sobre a tecnologia. Engenheiro Miguel Geraldes, a primeira questão que lhe gostava de colocar é: quem é o engenheiro e como é que se escreve enquanto pessoa? Bom, primeiro vinhamos começar aqui por um conceito do engenheiro. Eu sou Miguel. E depois, aqui por muita... eu, de facto, sou licenciado em Engenharia, mas por razões de vida tenho muito respeito pelos engenheiros, não me registrei na ordem dos engenheiros. Portanto, eu próprio até não gosto muito de me assumir como engenheiro e depois, como trabalhei muitos anos em zonas onde se fala inglês, onde as pessoas não se tratam por títulos, portanto, essa coisa do engenheiro já não tenho. Mas fora disso, portanto, eu sou o Miguel e como é que eu defino o Miguel? Eu dou muito valor à simplicidade, gosto de coisas simples e basicamente é assim que eu me descrevo. Sou muito low profile e tenho algumas dificuldades de atuar publicamente, por exemplo. Quer dizer, não tenho dificuldade, mas não é onde eu me sinto confortável. Onde eu me sinto confortável, de facto, é trabalhar com as equipas que temos, ter ideias, vender pensarmos novos produtos, novos serviços, como é que fazemos melhor. É aí que eu me sinto muito bem. Tudo o resto, para mim, é evitável. Sim, senhora. Lidera a maior empresa de telecomunicações angolana e creio que os mais de 14 milhões de utilizadores deste serviço, que é um serviço importantíssimo para Angola, gostariam de perceber o seu percurso de vida e o seu percurso profissional também. Pronto, eu estou na carreira, portanto, a minha carreira é a indústria de telecomunicações móveis, essencialmente móveis, depois muito expandidas também para a área do fixo, mas basicamente eu fiz carreira na Portugal Telecom e depois de 12 anos em Portugal fui desafiado pela Portugal Telecom para ir para a Namíbia e ser o diretor-geral da MTC da Namíbia, mesmo aqui ao lado, e portanto estive lá quase 10 anos. Muito importante para mim é sempre a minha família, de facto os meus filhos, uma boa parte da vida deles cresceram lá, portanto tenho o meu filho trabalha em Inglaterra e estudou em Inglaterra, a minha filha está em Portugal. Eles conseguiram ganhar muita cultura em África e acho que eles hoje são pessoas melhores do que eram se não tivessem a África, porque a África tem muitas coisas humanas que são muito importantes para eles terem desenvolvido. Portanto, profissionalmente foi isto depois da MTC da Namíbia, portanto, que também foram quase 10 anos, mais os 12 que tinha da Portugal Telecom. Acabei por ingressar à Huawei, estive em Joanesburgo durante 2 anos e trabalhei em toda esta região, desde Nairobi, Accra, portanto conheço muito bem a região e por coincidência nunca tinha estado em Angola, já tinha estado em Luanda só no aeroporto e passei 2 vezes, portanto nem nunca saí e foi curioso porque não foi por coincidência que nunca tinha vindo cá, até porque a Portugal Telecom também tinha estado na altura aqui na Unitel como acionista e foi por coincidência que nunca estive aqui em Luanda, não estava no meu... assim nas minhas ideias de vir aqui parar e de facto em 2019 depois acabei fui convidado para ter esta enorme responsabilidade de ser diretor-geral desta fantástica empresa e estou muito satisfeito aqui, basicamente é isso. Sim, senhora. Há um tema que é interessante e penso que é muito relevante para as companhias de telecomunicações em África, concretamente, porque no mundo nós hoje é impossível não estar por dentro do conceito das Big Tech, não é? Ou seja, o mundo é dominado por 4 ou 5 grandes empresas tecnológicas que dominam os vários campos da vida, não é? Digital, agora já estão a entrar no tema da saúde, por aí fora. Mas se nós pensarmos numa realidade africana, Angola concretamente, onde a economia não acontece online, acontece ainda no offline,
as nossas Amazones e Facebooks são as empresas de telecomunicações. É impossível, todos os angolanos conhecem a Unitel, todos. A Unitel, qualquer rua onde eu ando em Luanda, ou seja, em qualquer artéria da nossa cidade ou do nosso país, a Unitel está presente, não é? Ou seja, podemos dizer que a Unitel é uma companhia ubiquitous, não é? Está em todo o lado. Sim. Quais são os grandes desafios face a essa realidade? Quais são os grandes desafios para a frente? A cobertura é grande, o número de utilizadores também é muito grande. Sim. Mas gostava de perceber como é que posiciona a empresa perante esses dados. Bom, eu penso que a Unitel, além de todos os grandes words que referiu sobre que basicamente essa ubiquidade, estarmos em todo lado, de facto houve um trabalho extraordinário sobre o desenvolvimento da infraestrutura, especialmente sobre a ligação de fibra óptica dentro do país. Portanto, nós temos mais de 14 mil quilómetros de fibra óptica. Eu trabalhei desde a Safaricom em Nairobi, a Telecom South Africa e na África do Sul. Conheço relativamente bem as infraestruturas nestes países e, nesse aspecto, Angola está ao nível da África do Sul. Talvez é algo, quer dizer, quando fizermos exatamente a mesma avaliação, talvez esteja melhor. O que é, de facto, uma coisa extraordinária, e acho que, de facto, o trabalho que a Unitel fez sobre isso é qualquer coisa fantástico do que foi feito e, portanto, o que nos dá esta responsabilidade de como é que a gente agora desafia isto para a frente. Bom, o grande desafio é nós estamos a assistir esta transformação de as pessoas agarrarem o nosso serviço, pegarem num telefone e fazerem uma chamada de voz, não é? E hoje, basicamente, as novas gerações até já não fazem uma chamada de voz, portanto, eles com o clique, lá está, tudo na palma da mão, usam tudo sem terem que precisar de fazer uma chamada. Não quer dizer que eles não façam uma chamada, mas, portanto, esse modelo de transformação, esse é o grande desafio, é nós acelerarmos o processo em que a acessibilidade de um telefone, de um smartphone, chamamos um smartphone decente, seja disponível para todos os angolanos. Portanto, isso é um desafio muito grande, pelas questões da importação, o modelo de processo para se meter um smartphone aqui, porque quando nós comparamos, a Índia está a acelerar o processo, a Índia vende um smartphone a $20. Nós não conseguimos. Em Angola, quer dizer, se houver ou é subsidiado por alguém ou... Agora o conceito do Smart Feature Phone, não é? Que é o híbrido, não é? Sim, foi mais ou menos o que foi desenhado pela Jio na Índia, foi basicamente o chamado Feature Phone LTE, porque eles também o fizeram nesse conceito. Nós também estamos a trabalhar nessa área, é uma área onde nós vamos, de facto, trazer, puxar e ajudar a facilitar que o acesso ao smartphone seja acelerado. Portanto, o processo do migration, não é? Portanto, os clientes que vão migrando do 2G para o 3G, depois do 3G para o 4G. Portanto, esse é o nosso grande desafio, é acelerar isso. Depois, a acessibilidade ao serviço. Obviamente que, há sempre um conceito que os serviços são caros, quer dizer, o sentimento que nós temos é que as pessoas precisam mais do que conseguem pagar. Isso nós temos essa noção clara. Mas temos também um cuidado que temos que ter, que não podemos seguir imediatamente, porque há aqui uma questão de escala e de elasticidade, porque de repente a Unitel, que tem uma boa performance financeira e consegue ter capacidade de continuar a investir, de repente podia cair aqui numa situação que de repente não conseguia gerar o suficiente cash para continuarmos sucessivamente todos os anos a investir para cima de 300 milhões, como temos feito e como iremos fazer. Portanto, o desafio que a gente tem para a frente é este user migration, portanto, como é que os clientes vamos ajudar a acelerar este processo para que as pessoas passam mais para o smartphone, como é que os smartphones também estão disponíveis fora das zonas urbanas, e como é que temos uma rede 3G, 4G, e como é que vamos trazer a rede 5G de uma forma rápida para Angola. Portanto, esses são os nossos desafios do curto prazo, não é? Miguel dizia há bocado que o futuro, se bem entendi,
não passa pela voz, passa pela data, não é? Ou seja, as novas gerações querem é ter data na mão, não é? Sim, A Unitel, sendo uma telco, não é? Sim. Que vai competir com os ISPs, não é? Com os Internet Service Providers, não é? De certa maneira, sim. Como é que se posiciona no meio disso tudo? Bom, É uma concorrência difícil, não é? Antes de irmos à concorrência, só para explicar bem o conceito de se nós usarmos o volume de tráfego na rede em que os utilizadores há 5 anos faziam para usar voz, hoje é para aí 1/3 em termos de unidade, se formos continuar aquilo à unidade, aos litros que seja, não é? Portanto, a internet só hoje para ter no telefone já fazem 3 vezes mais usam mais a rede 3 vezes mais do que usavam a chamada de voz. Portanto, isso é para perceber bem o desafio e a nossa obrigação de aumentar, investir para ter capacidade para entregar lá esse tipo de serviço. E por isso também a referência de eu ter dito que termos a fibra óptica em todos os nossos sites foi um investimento na altura certa, porque hoje em dia, se calhar, por causa da questão da desvalorização do Kwanza, se calhar já não tínhamos a mesma possibilidade, fizemos-lo na altura certa e, portanto, nós estamos muito bem posicionados para fazer esta passagem para a frente. Eu acho que as pessoas vão continuar a usar a chamada a falarem. Acho que as pessoas hoje não falam menos do que falavam há mais tempo. Talvez de falar de uma outra mas forma. Mas falam de uma maneira diferente. Pronto, e é isso aí é que a pergunta está muito pertinente, é como é que nós ajustamos todo o modelo de negócio para, de facto, ir de encontro ao que hoje em dia as pessoas necessitam. E, portanto, isso é um processo e vamos não concorrer só com os OSPs, vamos também concorrer, o nível competitivo de Angola vai aumentar de uma forma bastante significativa. Obviamente isso é um desafio, não é um desafio que nós não teremos capacidade para o fazer, é um desafio mais para os nossos processos, como é que nós temos que ser mais ágeis e acelerar as coisas mais rápidas. A questão de que os preços vão ser mais baratos, é uma questão de escala, não é? Porque se tivermos muita gente a usar os dados e se tivermos o investimento na altura certa, nós próprios, não é por uma questão de concorrência, temos capacidade de o fazer mais. A concorrência só vai acelerar o processo e nós temos que andar. Quando até à data, não estou a dizer que a gente não tenha tido concorrência, mas a concorrência não foi tão forte como eu estou à espera que será, nós podíamos ter um determinado pace de evolução, que a concorrência vai-nos, pelo menos numa fase inicial, vai-nos acelerar no que a gente tenha que andar rápido, não podemos andar ao passo que nós preferíamos para fazer a perfeição como nós temos feito até à data. Portanto, o desafio e também com isso, também, por um lado, vamos ter concorrência, eu vou dizer, para competirem, fornecer o serviço num smartphone, mas nós também acreditamos que podemos também entrar na ligação a casa. Existem números sobre Angola, números que nos dizem que existem 1,5 milhão de casas que hoje em dia pagam televisão, têm televisão e pagam aos operadores que fornecem a televisão e muito bem, que têm um preço muito certo, a maior parte deles vem pelo satélite, portanto, eles têm lá um equipamentozinho que vem por satélite. Portanto, nós acreditamos que os números que nós vimos dizem-nos que não há mais de 150 mil casas em Angola que têm uma ligação de internet rápida. Portanto, os tais ESPs não estão a servir o mercado todo que nós vimos aqui. Nós achamos que existe um enorme potencial, porque é uma extensão da nossa fibra óptica que nós hoje em dia já temos. Como é que nós levamos essa fibra óptica até 1,5 milhão de casas e, portanto, fazemos este gap? Porque os números dos estudos de mercado que nós fazemos dizem-nos que das pessoas todas que têm essa televisão em casa que pagam, têm um serviço que pagam, quase 100% dizem que também precisam de usar a internet, mas só 20% é que dizem que têm internet de alguma maneira, ou móvel, ou que têm um router móvel, ou que têm uma ligação fibra em casa. E, portanto, nós temos esse gap que eu acho que nós vamos conseguir ser muito rápidos e entrar nisso. Portanto, por um lado, estamos preparados para a concorrência, vamos reagir, obviamente, já estamos em reação, iremos depois, é só uma questão de depois acelerarmos o passo,
Por outro lado, também vamos para áreas que eu acho que os ESPs, essencialmente não é uma questão de concorrermos com os ESPs, eles não têm capacidade neste momento de o fazerem. E eu acho que nós vamos fazer um complemento e, aliás, temos uma visão que não queremos fazer sozinho. Alguns dos ASPs também podem fazer parcerias connosco. Nós fazemos lá a ligação em casa de fibra, obviamente há de custar um custo X para o ASP e o ASP também pode também fazer o seu serviço em casa. E a televisão, em vez de vir por satélite, pode vir uma coisa muito mais inteligente. Nós acreditamos na televisão, que eu digo do passado, mas parece que é do futuro. É uma televisão com uma caixinha, o chamado Google, um Android TV, onde eu próprio utilizador já ponho lá as minhas aplicações e eu abro naquilo e vejo lá a Netflix e depois é uma questão que pago lá diretamente, ou então posso ver os locais que também fornecem aqui o serviço. Portanto, é um bocadinho esta visão que nós vemos e depois em cima disto o temos o Mobile Money também permite fazer pagamentos não só para nós, e o Mobile Money também gostava de deixar isso aberto. O Mobile Money vai ser uma plataforma aberta ligada com APIs que permite que todas estas as fintechs hoje em dia fazem aquele serviço. Nós queremos ser o enabler para o pagamento deles como complemento, sim, como complemento a um cartão de débito, a um cartão de crédito. Portanto, e penso que nós vamos também ajudar muito estes fintechs a desenvolverem os seus serviços lá. Sim, senhora. Miguel, uma das questões também que se põe em cima da mesa hoje no campo das telecomunicações, e citava o famoso historiador, o Niall Ferguson, ele diz uma coisa muito interessante que é: a natureza descentralizada da internet é o maior adversário de todos os sistemas centralizados, não é? Sim. De todos os intermediários, não é? Sim, é verdade, é verdade. Como é que a Unitel se posiciona perante isso? Bom, lá está, a nossa posição, e como eu vos digo, portanto, nós somos um enabler da internet, não é? Portanto, a internet é uma coisa, eu vou dizer uma coisa, porque não é controlada por nós, aliás, é muito mais controlada por entidades que hoje em dia são totalmente globais e estão em qualquer sítio, do qual a gente não controla. E mesmo essas entidades, cada vez parece-me têm menos controle sobre a ferramenta. Também é verdade, também é verdade. Acho que já tiveram mais, acho que hoje têm mais dificuldade em controlar. Mas é o desafio, pronto, nós não temos esse desafio, é o desafio deles. De facto, o nosso desafio a internet não funciona, não tinha a adoção que tem hoje, se não a pensar, especialmente em África, se não tivéssemos tido este conceito de pôr a internet na palma da mão e clique lá com o dedo. E, portanto, o Steve Jobs trouxe o smartphone, que já haviam smartphones anteriores, mas ele trouxe, de facto, o conceito perfeito. As redes trouxeram toda esta... E, portanto, aquilo depois funciona tudo num ecossistema. Estamos sempre a pensar numa ótica de ecossistema. Portanto, o nosso papel é exatamente ser o enabler da internet, ela poder funcionar em qualquer lado. Iremos tentar ter oportunidades também, em cima da internet, também ter algo mais do que propriamente ser um provedor de está aqui a internet e agora vocês façam tudo. Mas sabemos das limitações que iremos ter, porque nós não podemos competir com os tais globais, que eles próprios também já nem se conseguem controlar eles próprios. Há o tema depois dos SIMs eletrónicos também, não é? Sim, que isso está em cima da mesa simplifica, também, não é? Portanto, simplifica, porque hoje em dia o processo de haver um SIM físico que deu enorme segurança ao mundo todo, permitiu certo tipo de coisas que hoje em dia que não podiam ser possíveis se o cartão SIM não estivesse lá com essa identificação. Hoje em dia também existe uma solução também, de facto, do eSIM, portanto, que é um cartão sem ser físico. A Vodacom vai começar a fazer, acho que faz o piloto agora. A Vodacom provavelmente eu acho que já tem. Não é? Já tem, não é? Acho que já tem. Não é? A Europa já tem, eu penso que nós também o iremos fazer rapidamente. Não é um processo por si só muito complexo. É mais, neste momento, por acaso não está na nossa prioridade, mas basicamente está no nosso roadmap e irá sair, sim. Há bocado tocou no assunto do mobile money, da criação do ecossistema, e indiscutivelmente vocês são o player melhor posicionado para que isso aconteça, não é? Pela vossa rede de distribuição, sim, pela cobertura que tem do país, obviamente que isso é indiscutível, não é? Sim. Nós vemos em África, e, por exemplo, a Orange, não é? Sim.
pediu uma licença bancária na Costa de Marfim recentemente. Sim. A Vodacom já expôs os seus planos de também ter uma unidade financeira. A MTN também está a dar passos grandes nesse sentido. Ou seja, em África nós vemos que a diferença entre bancos e telcos a linha é cada vez mais ténue, não é? Sim, não. Porque já não é só o mobile money, não é? Agora já estamos a sair do mobile money e entrar nos mobile financial services. Não é? Mobile financial services. Como é que vê a evoluir essa indústria? Não, Os bancos vão ser telcos e estes telcos vão ser bancos? Eu acho que há uma complementaridade que temos que acreditar que há uma complementaridade. Eu tive várias vezes em Nairobi. Portanto, em Nairobi, o M-Pesa, toda a gente usa o M-Pesa. 80% da população usa. Sim. E os 20 que não usam, porque por alguma razão, porque não podem usar. Transaciona metade do PIB do Quénia, todos os anos. Já transaciona mais do que o PIB. Já mais que o PIB? Já mais do que o PIB. Já transaciona 85 bilhões de dólares o ano passado. O número que eu tinha era... Não, isso já foi para aí há 3 anos atrás. O crescimento é brutal. Com 200 mil agentes, 250 mil agentes. Sim, né? sim. Por acaso ainda ontem, segunda-feira, por acaso, tivemos aqui uma sessão com a Safaricom. Por contactos temos também estado bem, como estamos a desenvolver o serviço e gostamos de saber coisas específicas e eles têm sido muito open mind e disseram-nos muita informação, a MTN também. Portanto, de facto, o que eu vi em Nairobi, e tive informação sobre isso, basicamente não houve nenhum banco que fechou por causa da M-Pesa, bem pelo contrário, porque os volumes que estão, apesar dos volumes serem de facto mesmo muito grandes, mas os volumes da Safaricom versus, e a gente não se pode esquecer que as transações do M-Pesa, elas multiplicam-se por si só. O que é que eu estou a dizer? Quando eu faço cash-in, quando eu deposito o dinheiro, aquilo conta 10, não é? E depois quando eu faço o cash out já está a contar 20. Portanto, aquilo também está a multiplicar mais do que propriamente o PIB, não é? Pronto. Mas é uma boa maneira para nos dar um índice. Pronto. Mas, na verdade, o M-Pesa não chega o volume das reais transações entre duas partes, tirando eu próprio fazer serviço do que seja, mas é inferior a 30% do volume total. Ou seja, as grandes transações são feitas pelos bancos e não há banco que não tenha integração com o M-Pesa. Portanto, há uma complementaridade. A interoperabilidade funciona, não é? Funciona. Há uma complementaridade do serviço. Eu tenho a certeza que o que nós vamos trazer é uma complementaridade. O que nós vamos fazer é expandir, é complementar, que faz, por exemplo, e muito bem, que fazem os ATMs, que fazem os multicaixa. Nós vamos fazer um multicaixa com muito mais abrangência e, essencialmente, não vamos ser nós que vamos deitar um banco abaixo, nem vai ser o banco que nos vai... O banco também vai ter que se adaptar. Nós também queremos isto de uma forma aberta, como todos os operadores, as M-Pesas, os da Safaricom, por exemplo, o caso da Vodacom, a Vodacom tem o M-Pesa, porque a Vodafone é o detentora do M-Pesa, do conceito, portanto, do royalty do software, e depois a própria Vodacom, que é a subsidiária na África do Sul e está em África, usa o M-Pesa na Tanzânia, em Moçambique, e está basicamente a replicar, mas, por exemplo, na África do Sul não o adotou, e por isso é que era importante que nós também não temos isto garantido, que isto vai ser um sucesso. Há sempre riscos quando nós tomamos isto. Porque a solução provavelmente estará na colaboração, não é? Entre bancos, certamente, empresas de telecomunicações, sim. Fintech, não é? Acho que será uma... Sim. Mas eu acho que vocês aí, nessa colaboração, têm um papel importante que é de ser o enabler, não é? Porque vocês têm infraestrutura, não é? Que vos permite... Portanto, é isso. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que nós queremos isto o mais aberto possível. Obviamente, o preço das transações vão ser muito baixos, mesmo muito baixos. Para poder massificar, para poder ganhar escala, não é? Senão não iria ter sucesso. Portanto, mas há aqui um tema sempre, que é como é que o ecossistema funciona, porque eu vou depositar o dinheiro eu deposito o dinheiro num sistema. Para isso é muito bom ser a Unitel, porque temos a reputação para que as pessoas os façam. Eu recordo-vos que todos vocês usam o nosso serviço, já usam há anos que vocês depositam dinheiro para depois fazer a utilização do serviço. Não vos estamos a propor mais do que
já fizemos nos últimos anos, mas quando vocês depositam o dinheiro, vocês vão ter que perceber qual é, eu depois vou usá-lo aonde. Pronto, esse ecossistema tem que estar a funcionar e quando funcionar, o ecossistema tem que estar já lá. Essa é a grande vantagem de nós já termos os agentes, porque os agentes podem fazer o levantamento, eu mando o dinheiro para outra pessoa e nós temos esta capilaridade e a pessoa consegue levantar o dinheiro e usá-lo ali na hora, portanto, quase que fazemos este instantâneo. Por isso é que é muito importante essa mais-valia que nós temos. Nós temos mais de 6 mil agentes contratualizados e depois temos subagentes com eles para cima de 20 mil. Portanto, nós temos os nossos agentes, menos de 40% estão em Luanda, portanto, nós estamos basicamente a nível nacional sobre isso. Portanto, isso dá-nos essa garantia, mas mesmo assim nós estamos a arriscar porque há um ponto nos países que tem muito a ver com a adoção dos serviços físicos tradicionais, cartão de débito e coisas. Portanto, por exemplo, a África do Sul houve uma tentativa e falhou. E falhou também por várias razões. Mas o número de contas bancárias era muito grande também, não é? Mas também não sei se é a única explicação, é uma das explicações, mas de facto não teve sucesso. E o que a Vodacom, por exemplo, agora está a tentar fazer outra vez, em vez de tentar replicar, tentar mais uma vez, eles foram buscar basicamente o Alibaba, fizeram uma parceria com o Alibaba, porque o Alibaba foi o que fez o marketplace, não é? Pronto, e que eles fizeram o princípio de o pagamento por QR Code. Sim. Isto foi inventado pelo Alibaba, depois o WeChat fez a cópia do QR Code, mas portanto eles foram buscar um conceito um bocadinho diferente, que depois leva as pessoas para os marketplaces e portanto também é uma nova forma de abordar. A Unitel vamos pelo um modo tradicional, mas queremos já de uma forma o mais digital possível, queremos a opção desde a simples tradicional, o SSD consegue fazer a transação, até uma aplicação já bastante avançada que até tem identificação de QR Code e consegue de uma forma muito simples fazer transação de dinheiro ou levantamentos ou que seja em nossos agentes. Portanto, eu penso que nós aí, há sempre o risco, mas eu estou muito crente que nós vamos ter muito sucesso e que vamos ajudar a economia. Mais uma vez, a tecnologia é um meio para atingir um fim. Se nós fizermos qualquer coisa que contribuímos positivamente para a economia, só temos a ganhar com isso. Portanto, não queremos ter aquela opção que vamos lançar aquilo para ganhar muito dinheiro. Não, as transações vão ser mínimas, aquilo só se ganha dinheiro quando se ganha escala. Não, portanto, e para concluir, não vamos competir com os bancos, vamos completar com os bancos. A Unitel é um dos maiores acionistas também de um dos mais importantes bancos do país, que é o BFA, e portanto nós próprios também não acreditamos que ao lançarmos isto não vamos afetar o BFA, bem pelo contrário, o BFA vai ter benefícios também sobre isso. Miguel, agradeço então este momento e a partilha desta informação importante e boa sorte para a Unitel. Muito obrigado.